você, com as técnicas do DNA da improvisação, hoje você consegue improvisar sem pensar em escalas? Hum, Com certeza, para falar a verdade, eu não lembro nem quando foi a última vez que eu usei uma escala de verdade. Já tem Show de uns bola. 2 para 3 meses que eu não vejo escala. Show de bola. Então vamos lá, me diz aí, Rodrigo, como é que você me conheceu? Travou, não conseguia entender, cara. Me diz aí como é que você me conheceu. Você lembra qual foi o vídeo? Acho que você falou uma vez, mas eu não lembro. Cara, eu não, agora eu não lembro se foi no Instagram ou se foi no YouTube. Mas foi bem por acaso, assim, eu tava assistindo, acho que foi no Instagram. Eu tava assistindo e vi um vídeo você passando a primeira matriz. Aí eu me interessei por aquele vídeo, eu comecei a procurar outras coisas, aí descobri que você fazia live e comecei a assistir todas as lives. Foi Uhum. ali, foi assim. Mas foi bem por Uhum. acaso, de Você, repente eu então, vi você, seu vídeo lá. então você achou pelo YouTube, assim, por acaso, Isso foi no YouTube, na verdade, foi no YouTube. foi no YouTube, é. E na época, inclusive, que você... Eu lembro que na época que você entrou, que você começou a assistir as lives, eu ainda fazia as lives no Instagram, né? Eu nem fazia, hoje eu faço Uhum. as lives no YouTube, fazia no Instagram aqui e tal. É, e aí depois fui pro YouTube, porque aqui fica invertido, né? Não é o ideal pra gente fazer esse tipo, mas em suma, a gente se conheceu ali naquele, e você participou. Você lembra qual foi o evento que você participou? Não Eu, entendi? você lembra qual foi o evento que você participou? Porque agora eu vou fazer a jornada da improvisação na guitarra, mas acho que você, se eu não me O engano, você mapa da participou guitarra. o mapa da guitarra. Mapa da O guitarra. mapa da guitarra. O workshop é o mapa da guitarra. É Uhum. verdade. E se eu te perguntar, você, na verdade, o seu caso foi um pouco diferente, porque você assistiu às lives, você entrou em contato comigo pelo direct, e aí você praticamente, eu lembro que praticamente naquele dia mesmo você decidiu que você já estava no DNA da improvisação. Não foi um negócio assim? Você falou, ah, beleza, então quando é que começa essa parada? Eu assisti a tua primeira live, já te chamei em seguida, já falei que já quero ser aluno. Já. É Aí você falou verdade. que tinha que esperar abrir as vagas, que a vaga era fechada. Aham. É porque Estava fechada de eu vaga, faço, né? é porque eu faço por turmas. E você lembra se tinha alguma coisa assim que te impedia, que te parava de entrar no curso? Teve alguma coisa que passou pela sua cabeça ou você já decidiu, tipo, na hora, não, é essa parada e vai dar certo? Cara, engraçado que de todas as pessoas que eu conheci tocando, lecionando música, você foi a primeira pessoa que eu vi e acho que na mesma noite eu falei pra minha mulher, eu quero fazer aula com esse cara. Foi tipo, imediato. Eu assisti ao primeiro vídeo no YouTube, depois pesquisei alguns para saber sobre mais coisas que se ensinava e falei, meu, é isso aí. É esse cara aí que eu quero correr atrás. Foi bem direto, assim, eu não tive dúvidas, É, não gerou dúvida. Até é porque, porque quando eu te pode chamei, eu já tinha falar. aprendido as primeiras matrizes e eu já É, senti diferença, né? é. Antes de assistir a primeira live, só com aquilo ali eu já comecei a sentir diferença. Aham. E é legal porque eu falo sempre isso nas lives, assim, falo para as pessoas que estão assistindo, que ainda não são alunos, eu falo, gente, pega isso aqui e aplica, porque é legal você assistir as lives e tal, mas a música é um pouco diferente, vou dizer, é muito diferente de outras áreas, mais teóricas, vamos dizer assim, né? Coisas que de repente você assiste e sei lá, só, se eu pegar o celular aqui ou o computador e assistir uma aula de outro assunto, basta eu estar aqui entendendo o que o cara está falando, que eu já estou meio que aprendendo. Mas a guitarra, a música não é assim, né? Você precisa fazer, você precisa estar com o instrumento. Eu até falo com as pessoas nas lives, assiste a live com o instrumento, para você aplicar esse negócio. Porque quando você começa a aplicar a matriz, você sente. Aí é interessante porque você sente o negócio acontecer. Entende? Você só Uhum. ouvia uma coisa, você fala tipo, ah, legal, gostei da ideia, mas quando você aplica, muda muita coisa porque você começa a enxergar um negócio diferente.
começa a olhar Uhum. para a guitarra de uma maneira diferente, né? Teve uma vez que eu vi um cara que é jogador profissional de xadrez e ele falou: a maneira como eu olho para o xadrez, para o tabuleiro, é diferente. As coisas se projetam de uma maneira diferente. Então, o que às vezes uma pessoa que não tem experiência está olhando, tabuleiro e tal, ele não, ele está vendo jogadas, né? Ele está vendo Uhum. estratégias, ele vê aquilo de uma maneira diferente. E o cara fez uma jogada, ele já repensou tudo ali, né? Ele estava meio que pensando, se fizer isso eu vou para ali, se fizer isso eu vou pra... Aí o cara faz aquilo, reconfigura tudo na hora. Então ele já tem esse negócio na cabeça dele e a matriz acho que faz isso com a gente, né? A gente começa a olhar para o instrumento de uma maneira diferente, mas eu sinto que o cara tem que tocar, Uhum. Não, com certeza. Com senão certeza. meio que não acontece, né? É muito interessante. E você, por que que você decidiu confiar em mim e confiar no método, né, principalmente, né? E, e encarar essa jornada do DNA da improvisação. Cara, eu acho que o primeiro ponto, assim, é claro que depois eu vi, eu acho, se eu não me engano, na live que eu assisti, você falou de pessoas que tiveram resultados, e aí eu fui Uhum. atrás de vídeos dessas pessoas, né, que você falou, atrás de vídeos seus do YouTube, e no Instagram também, com entrevista com essas pessoas, eu fui assistir isso. Isso foi muito importante, mas eu acho que o que me fez confiar assim foi eu sentir em mim a diferença, entendeu? E mesmo que com coisas, tipo, não vou dizer nem coisa simples, mas eu digo que com informações, poucas informações e bastante resultado, entendeu? Do que pegar muita informação e não conseguir fazer nada. Tipo, aquilo ali que você ensinava, aquilo ali que você ensinou nos primeiros vídeos que eu assisti, foi interessante porque você passava a matriz, né, a matriz um, o mapa dela, e eu já saía dali com um monte de frase. Porque você tocava a matriz, você mapeava a matriz e ainda você recortava ideias, entendeu? Uhum. E eu falei, meu, é diferente, porque tem um método, tem uma coisa que tá me fazendo parar de olhar a escala, eu tô começando a enxergar o acorde, todas as tensões boas dele, eu tô começando a enxergar isso, eu já tô saindo com um monte de frase na mão, é só eu ficar tocando, repetindo, tocar, repetir, e aí uma hora aquilo ali vai fluir, e eu já tava sentindo isso. E com esse conteúdo de graça do YouTube e do Instagram, né, na época você fazia, na verdade, no Instagram a live, eu já senti esse resultado e falei, meu, se com conteúdo de graça, se com conteúdo livre tem esse poder, o que o método não pode fazer? Eu já estava decidido, né, desde que eu falei a Uhum. primeira vez com você, e conforme foi passando, porque se eu não me engano levou quase um mês para abrir as próximas vagas, e eu fiquei um mês assistindo intensamente todas as lives, e quando eu Uhum. entrei no DNA eu já estava até diferente, eu já estava até tocando diferente. Quando eu entrei no curso eu já estava muito diferente, já estava com outra cabeça, entendeu? Então, Uhum. o método das matrizes tem um poder muito grande, e eu enxergar isso em mim foi o que me fez dar um voto de confiança. Saquei. Muito legal. Você pode falar um pouco dos resultados que você tem tido depois do método? Como é que era antes, como é que é agora? Dos Que você resultados já, que eu tive. você já sabia. Quando você entrou, você já sabia a parte teórica e tal, mas como é que Uhum. acontecia e depois do método, o que tá acontecendo agora? Sim, os resultados práticos de improvisação. O que você sente? Ó, resultado prático. Para comparar com o que eu fazia, antes eu só tocava a escala, né? Uhum. E eu nem conseguia conectar nem que fosse tipo dois acordes maiores de tonalidade diferente, eu tinha muita dificuldade para fazer essas conexões, Você esse não tipo de conectava. conexão. Não Tinha dificuldade conseguia de conectar conectar. as ideias. Conectava assim, eu descia ou subia a escala, e aí eu descia e subia a escala do outro acorde. Uhum. Não tinha uma fluidez, não parecia natural, né? Não tinha uma Uhum. sonoridade de fluência. A, a primeira coisa assim, tipo, que mudou foi a confiança de apoio nas notas corretas. Porque Uhum. a matriz, ela te dá
um mapeamento de como tocar tudo, né? Sem você passar pela nota evitada. A nota evitada, tipo, sempre lá, um acorde Nota maior, a evitada, quarta. Nota evitada. Segundo que o outro ponto foi que eu parei de tocar, tipo, às vezes soava muito, tipo, 3 notas por corda sempre, ou 2 notas por corda, eu comecei a, tipo, conseguir misturar arpejos e escala junto, subir, descer, fazer movimentos, tipo, giros melódicos, sem ficar, tipo, parecendo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, coisas escalares, né? Um movimento mais saltos de intervalo. Outro resultado foi que frases que eu ouvia de outros músicos, às vezes eu já sacava o que estava acontecendo, porque a matriz é uma coisa que está na mão de todo mundo, então, como estava na minha mão, às vezes eu ouvia a matriz que eu já conhecia e falava, opa, isso aqui eu não vou nem precisar tirar. Eu já sei onde é que eu já sei exatamente onde ele está fazendo. Eu sei a tonalidade, então eu sei onde ele está fazendo. Inclusive, o solo do Wes, eu acho que eu tirei com 1 dia e meio, né? Solo do Wes Montgomery. Vamos deixar Days of aqui, Wine and Roses. deixar claro aqui para as pessoas. O solo do Wes Montgomery no Days of Wine and Roses. Inclusive a parte do chord melody também foi, né? Foi tudo. A parte do chord melody eu também tirei todo. Tinha umas notas erradas que a gente corrigiu, mas como tem muita matriz, às vezes eu ouvia alguma coisa que ele estava fazendo, eu só precisava corrigir uma nota ou outra, porque eu já sabia qual era o giro melódico. Já sabia, por conta das exatamente. Matrizes. Então ele me ajudou a tirar, as matrizes me ajudaram a tirar solos e outras frases também. Então, ó, uma coisa que eu falo, e aí você pode, agora você que passou por essa experiência, pode confirmar. Quando você estuda as matrizes, na verdade, vamos falar de DNA da improvisação, porque DNA não é só matriz, né? DNA é matriz, DNA é internalizar a harmonia, DNA são os mapas, e principalmente DNA são os estudos. Os estudos são exclusivos para os alunos e tal, em suma. Quando você aplica o DNA, esse é meu ponto de vista, eu acho que o cara começa a ter mais facilidade para tirar solo, porque as ideias dos solos estão ali. Então meio que você já começa a entender, você não tem que tirar como se você fosse transcrever um cara falando um troço em outra língua, e aí você tem que entender tipo sílaba por sílaba, que seria nota a nota, você já entende ideias inteiras. Então você fala, cara, isso aí eu já sei mais ou menos como é. Ele mudou um pouquinho, eu só preciso ali entender qual foi a mudança que ele fez, mas eu já sei que ele está partindo de uma terça do acorde maior, que isso aqui vem da nona aumentada. Você já começa a entender onde que o cara está. Você percebe isso também? Com certeza. Com certeza. E uma coisa que é até engraçado é que algumas frases, principalmente no solo do S, eu precisava só achar a nota de apoio, onde ele apoiou. Porque o giro melódico que ele fez em volta para chegar naquela nota é uma coisa muito óbvia. Você ouve outras pessoas que também fazem aquilo. É a matriz.